Oi, sou o Ari Martins, como muitos sabem, e me pediram para refutar o vídeo História da Humanidade Decifrada, né, que faz parte de uma onda de vídeos aí que defende a ideia de que nossos antepassados tiveram contato com seres alienígenas, com seres extraterrestres. Tudo bem? E esse vídeo, ele faz parte de um bojo de vídeos aí que foram mais ou menos aí inspirados em grandes documentários como Ancient Aliens, que por sua vez teve vários de seus argumentos retirados de obras como Eram os Deuses Astronautas, do autor suíço Eric von Däniken, né? E eu vou rebater e criticar aí algumas dessas pseudo-informações, tudo bem? Enquanto crítico e estudioso que sou de pseudociências. Então vamos lá, vamos começar apresentando uma primeira parte do vídeo. Nos grandes canteiros de construções atuais, máquinas imensas são usadas para cavar, cortar e levantar pedras. Essas máquinas superam seus criadores e fazem o trabalho de milhares de homens com tecnologias hidráulicas modernas. Sem esses equipamentos, os arranha-céus modernos nunca teriam sido construídos. Porém, milhares de anos atrás, as civilizações antigas realizavam o mesmo trabalho na construção de monumentos e templos, com pedras enormes. Esses imensos blocos, alguns pesando mais de 100 toneladas, seriam um desafio para os engenheiros atuais. E mesmo assim, milhares de anos atrás, as pessoas os cortaram na rocha sólida, os transportaram por quilômetros e os levantaram no local exato. Como? Boa pergunta, como? Primeiramente, pessoal, boa parte desses monumentos, eles foram construídos justamente em cima da própria pedreira, que forneceu boa parte das pedras que seriam erguidas aí para formar o monumento, né? É dito que um dos grandes mistérios aí é que os antigos não teriam condições, nós mesmos na atualidade não teríamos condições de levantar e erguer pedras pesadíssimas, algumas de centenas de toneladas, não teríamos condições de retirá-las de pedreiras distantes, né, quilômetros de distância distantes, e carregar, mover essas pedras para a região onde os monumentos seriam erguidos. Então, nós hoje, e muito menos os nossos antepassados, teriam tecnologia para tal feito. Só que acontece que, por exemplo, se pegarmos o caso da Grande Pirâmide de Gizeh, ela foi construída bem no meio de uma pedreira de arenito maciço, tudo bem? Que foi, sem dúvida, pelo menos, um fator determinante aí na escolha do local para construir. Sendo assim, né, gente, boa parte das pedras que constituem aí a pirâmide, a Grande Pirâmide de Gizeh, bem como alguns outros monumentos no mundo, não precisaram ser transportadas por longas distâncias, tudo bem? E sobre as pedras que estavam em pedreiras mais distantes, como no caso da pirâmide, que algumas partes delas são formadas aí por pedras de granito, no caso canais foram escavados desde o Nilo até canteiros das obras, de modo que nenhuma pedra teve que ser arrastada por distâncias longas, tudo bem? Então esse primeiro mistério de como os antigos teriam tido tecnologia e capacidade para transportar pesados blocos de pedra, às vezes provindos de pedreiras quilômetros de distância, já está mais ou menos aí parcialmente respondido, né? Boa parte desses monumentos antigos eram construídos justamente em cima já dessas pedreiras, certo? Outro dado curioso também é que boa parte dos pesos apresentados aí pelos conspiracionistas não são equivalentes às medidas e pesos reais, tudo bem? Mas disso trataremos a seguir. Já foi demonstrado, por exemplo, que dificilmente uma roda seria capaz de suportar o peso dessas pedras no transporte. E isso é importante a gente frisar, porque boa parte dos conspiracionistas aí também alegam que a roda não tinha sido inventada, os egípcios, por exemplo, não trabalhavam com rodas, e como era possível transportar essas pedras com rodas. É claro, por trenós, esse era o método mais básico da época, né? Primeiro, lá no Egito não havia árvores, eles importavam do Líbano e cortavam o tronco dessas árvores no meio, de modo que a parte ali do meio, por ser mais deslizante, ela permitia um deslizamento maior da pedra sobre esse trilho feito por esses
por esses troncos partidos. E as próprias pedras que eram carregadas e puxadas, elas também eram revestidas por materiais deslizantes ali, como é o caso da argila, tudo bem? Isso tudo promovia um deslizamento muito mais fácil, permitindo aos antigos o arrasto mesmo de pedras de grandes portes e de grandes toneladas. É interessante, por exemplo, que 85% das pedras que compõem a pirâmide de Giza é de arenito e não de granito, ou seja, o arenito ele é mais leve e ele é mais fácil também de ser polido e lixado. E o motivo pelo qual, né, eles quiseram utilizar esses blocos grandes é simplesmente porque esses blocos são mais resistentes aí a terremotos e catástrofes naturais, tudo bem? Isso porque os propulsores aí dessas teorias fantásticas, eles gostam de usar esse argumento também a favor deles, né? Eles dizem por que os antigos quiseram fazer a coisa da maneira mais difícil, né? Utilizando pedras gigantescas, quando eles poderiam ter utilizado e empilhado pedras menores. Um dado interessante, gente, é o seguinte, que também deve ser levado em conta, é o seguinte: essas pirâmides, esses monumentos, eles não surgiram da noite para o dia, não. No caso do Egito, por exemplo, as pirâmides, elas são resultado aí de um processo de mais ou menos 1000 anos de evolução, tudo bem? Primeiro, os egípcios começaram construindo ali pequenas mastabas que serviam ali para guardar, serviam de refúgio ali para o túmulo dos faraós, né? Depois essas mastabas começaram a ser maiores, depois os egípcios começaram a empilhar essas mastabas em forma de pirâmide, né? Com o tempo foram desenvolvendo as pirâmides de forma cada vez mais a ficarem parecidas com as pirâmides tal como conhecemos, né? E essas pirâmides, elas passaram por processos aí de tentativas de acerto e erro, né? Nós temos o caso aí da pirâmide torta, que ela literalmente saiu torta, talvez por erro de cálculos ou outra coisa. Temos também o caso da pirâmide Meidum, né? Que foi uma pirâmide que teve uma das suas partes, uma de suas bases desmoronadas, justamente porque não foi feita talvez com a mesma precisão que as pirâmides da planície de Giza foram feitas, tá bem? Vamos dar continuidade aqui em alguns pontos do vídeo. As 3 maiores pedras cortadas pelo homem estão no templo de Júpiter, em Baalbek, no Líbano. Cada uma pesa cerca de 1000 toneladas ou 2 milhões. Esse dado não é verdadeiro, tudo bem? Nós sabemos que essas pedras aí, elas pesam cerca de 630 toneladas. Isso porque elas são de granito e a densidade do granito é de 2,63/2,75 gramas por centímetro cúbico. Se você multiplicar isso pelo volume das pedras, você tem mais ou menos 630 quilos por pedra. Libras. Uma pedreira próxima contém uma pedra ainda maior chamada de Pedra da Mulher Grávida. Esse bloco retangular gigantesco pesa 1.200 toneladas. Correto, esse dado é correto. Mas é interessante também a gente frisar que essa pedra gigante aí, extremamente pesada, sequer saiu da pedreira, tudo bem? Para movê-la seriam necessários 21 guindastes pesados. Mas como não foi necessário, já que ela não saiu da pedreira, não foi necessário e não seria necessários hoje esses 21 guindastes, tudo bem? Gente, vamos dar atenção aqui em especial a um ponto aqui do vídeo e que os defensores aí das teorias fantásticas, né, adoram se utilizar praticamente como ponto central de seus argumentos. Deixa eu voltar um pouquinho. Pronto. É um caso aí É o caso do sítio arqueológico de Pumapunku. A evidência mais significativa que temos em todo esse quebra-cabeça é Pumapunku, nas terras altas da Bolívia. Embora as pirâmides de Gizé sejam uma realização incrível, comparadas a Pumapunku, elas são brincadeira de criança. E isso porque Pumapunku, gente, por que os conspiracionistas adoram tanto Pumapunku? Um dos fatores é porque lá em Pumapunku, nos sítios lá, são encontradas pedras de centenas de toneladas, realmente pedras gigantescas, e elas estão espalhadas por uma vasta região, assim, uma região bem grande mesmo.
Então eles ficam malucos, né? E realmente para eles é a maior prova em termos arqueológicos da presença aí de um contato extraterrestre através das culturas antigas. Mas é engraçado que se a gente conseguir refutar, também por isso, se a gente conseguir refutar boa parte dos argumentos de Puma Punco, inercialmente acabaremos também por refutar boa parte dos argumentos de outras grandes construções antigas, como Stonehenge, as estátuas de rostos lá na Ilha de Páscoa, as pirâmides egípcias, né, as grandes pedras em Baalbek e tudo mais. Então vamos aí para o caso de Puma Punco. Primeiro, é importante a gente frisar um dado extremamente importante e que os pseudocientistas gostam de ignorar. Tudo bem? Boa parte desses blocos em Puma Punco não possuem 400, 500 toneladas, como é alegadamente dito. Tudo bem? Elas têm em média 130 toneladas. Tá bom? As ruínas lá em Puma Punco também não possuem 14 mil anos, como os conspiracionistas gostam de alegar. As construções que originaram as tais ruínas lá em Puma Punco se deram mais ou menos no início da Idade Média, sendo aí parte proveniente aí de povos pré-andinos mesmo, tá bom? Ou seja, quando os incas chegaram nessa região, essa galera aí de Puma Punco tinha abandonado a região onde se encontra o sítio arqueológico há mais ou menos 100 anos. Isso é pouco, isso é muito recente, ou seja, sabemos que os incas chegaram lá mais ou menos por volta da Idade Média. Tudo bem? Só que tem um pseudo-arqueólogo aí chamado Poznański, né, e ele assumiu que o templo de Kalassaya, em Kiwanaku, ali numa região das proximidades de Puma Punco, esse templo ele foi projetado com perfeita precisão para se alinhar ali ao solstício de verão. Tudo bem? E por que ele tem essa certeza? Simplesmente porque ele acha que o solstício de verão foi importante para o povo dessa cultura aí. Só que acontece, gente, é que isso aí foi um chute, né? Assim que ele simplesmente viu que em um determinado dia ele achou que o Sol tinha nascido mais ou menos alinhado com uma dessas rochas. Agora a pergunta que fica é: qual dessas rochas teria tido alinhamento com o solstício de verão? Aí o que ele fez? Ele fez um cálculo astronômico para calcular quanto tempo transcorrido aí para o passado seria necessário para uma dessas rochas ter o alinhamento exato com o do solstício de verão. E ele chegou ao cálculo aí de que isso teria se dado há 14 mil anos. Tudo bem? Agora, eu não sei onde ele viu essa relação necessária entre essas rochas lá que formavam esse templo com o alinhamento do solstício de verão. Não há nada que indica que necessariamente esse povo queria construir rochas alinhadas aí com o solstício de verão. Tudo bem? Foi um chute, ele achou que esse alinhamento deve ter ocorrido, mas isso aí foi literalmente, realmente um chute. Como diz inclusive um pesquisador chamado Jason Colavito, né, pegue uma pedra qualquer, uma rocha aí dentre várias rochas, e uma delas deve se alinhar a algo, né? Obviamente que muitas rochas aí no mundo vão coincidir de se alinharem aí com os equinócios ou os solstícios, tá bom? E ele achou que uma dessas rochas aí era alinhada, já foi alinhada no passado, só que não foi, entendeu? Então a gente não precisa se preocupar com essa data de 14 mil anos. Realmente, se esse povo aí que construiu esses monumentos aí em Puma Punco tivesse florescido aí há mais ou menos 14, 15 mil anos atrás, realmente teríamos um grupo aí de dados mais fantásticos, né? Já que realmente o povo, uma civilização de 14 mil anos não tinha saído sequer da Era da Pedra, né? E engraçado também é o seguinte, né? O sítio de Puma Punco foi datado utilizando uma grande variedade de métodos, como o do carbono 14, pelos próprios metais que eram utilizados ali como ferramentas, né? Restos encontrados em determinadas escavações, o próprio tipo de iconografia que eles utilizaram. Todos esses dados foram utilizados como método de datação, para a gente datar a idade das ruínas dessas pedras aí. E todos esses métodos de datação coincidem por uma mesma conclusão,
que essas ruínas são mais ou menos do período aí do início da Idade Média mesmo, como eu havia dito anteriormente, tá bom? E as pedras em Puma Punku, gente, não são de granito ou de diorito, como mencionado constantemente pelos adeptos aí das teorias extravagantes. São de arenito vermelho e andesito, tudo bem? O arenito e pedras andesite de Puma Punku teriam sido facilmente trabalhadas com outras pedras, tá bom? O arenito vermelho era relativamente macio e fácil de ser trabalhado, e apesar do andesito ser muito difícil, ainda assim pela forma como ele era resfriado pelos antigos, ele foi facilmente trabalhado e polido, tá bom? Inclusive para moer pedras mais duras, usava-se pedras planas com areia. E quanto mais dura a pedra, mais fácil de ser polida com areia, tudo bem? Pedras inacabadas lá em Puma Punku mostram claramente, evidenciam claramente que elas eram trabalhadas e polidas com esse método, tá bom? Nada de ajuda aí de tecnologia extraterrestre e tudo mais, né? E sabemos que esses povos aí pré-incas, dessas culturas aí andinas, eles eram muito hábeis em moldar metais e criar ligas fortíssimas, tudo bem? Eles utilizavam ligas de cobre, níquel e arsênio, tudo isso justamente porque eles não estavam vivendo aí em 14, 15 mil anos atrás, e sim já na nossa era aqui, tudo bem, já no nosso milênio, ou seja, já eram povos pós-ferro, pós-era do ferro, tá bom? E outra coisa que é alegada em Puma Punku são os perfeitos ângulos, as formas como essas pedras eram talhadas, né? Tinham detalhes assim muito bem perfeitos e etc. E assim, nem todos os ângulos e tamanhos nas pedras de Puma Punku eram perfeitas como eles alegam, tá bom? Haviam pedras com medidas diferentes e ângulos levemente distorcidos. Mas não é difícil mesmo para os antigos produzir pedras com ângulos precisos. Isso não é difícil, não sei onde entra aí o mistério nessa questão, tá bom? E olha aqui que é engraçado, os pseudo-historiadores aí, né, dizem que a ausência de escrita nessas culturas torna-se ainda a questão mais misteriosa, porque como essas pedras, como esses templos foram projetados, né, com pedras tão pesadas, sem uma escrita. Só que a ausência de escrita não prova nada, né, porque eles poderiam se utilizar muito bem de imagens ao invés de alfabeto, e como a maioria dos planos de construção, eles poderiam ter se utilizado de imagens como plantas, tá bom? E olha que engraçado, se eles sabiam levitar pedras, como os conspiracionistas gostam de alegar, né, que a única explicação para eles erguerem essas pedras monumentais eram através de técnicas de levitação ou com ajuda extraterrena, tudo, como foi possível, né, que eles também tivessem se esforçado em criar em alguns lugares, né, pontos para se prender cordas, né? Muitas dessas pedras têm ranhuras, têm de vários centímetros de largura e profundidade, né, de duas faces adjacentes justamente para prender cordas, né? Ou seja, é muito mais sensato e simples acreditarmos que eles prendiam cordas aí tanto para puxar como para erguer essas pedras, tá bom? E assim como no caso das pedras das pirâmides do Egito, elas possuíam ali cicatrizes que mostram que foram arrastadas mesmo e não levitadas, tá bom? E sobre a alegação de alguns que dizem que lá não possuía árvore, né? Aí eu faço minhas as palavras aí do arqueólogo Jean-Pierre Protzen, tudo bem? Especialista em Puma Punku, tá bom? E ele diz que não há quase nenhuma pedra no local em Puma Punku onde ele não tenha achado marcas de terem sido puxadas, e se elas foram puxadas, utilizaram do mesmo método aí dos egípcios, né? Ou seja, eram trenós que puxavam essas pedras sobre trilhos feitos mesmo de troncos cortados de árvores, tudo bem? Essas árvores, elas eram... Se os egípcios conseguiram, lá no Egito Antigo também não existia árvore, mas mesmo assim eles conseguiram construir esses trilhos. Os egípcios precisaram aí importar madeira e árvore lá do Líbano. Para a galera de Puma Punku a coisa foi muito mais tranquila, bastou que os nativos que trabalharam ali nas construções caminhassem alguns metros ou alguns quilômetros para as colinas mais próximas, tudo tranquilo, tudo bem? Então, sobre o fato de as pedras estarem dispersas
como dizem alguns conspiracionistas, né, que eles falam, nossa, como é possível que essas pedras gigantescas e extremamente pesadas estavam dispersas em regiões tão, né, distantes umas das outras. Quanto a isso, eu falo que essas pedras, né, dispersas, elas não necessariamente foram fruto de uma explosão nuclear de uma civilização extraterrestre, por exemplo, tá bom? Ou de uma força descomunal aí. O arqueólogo Alexei Vranich, por exemplo, ele diz que a alta qualidade das pedras tornou atraente o material para a construção de casas, igrejas, pontes, praças, etc. Ou seja, várias pessoas realizavam mesmo saques, carregando colina abaixo várias pedras para suas construções, o que explica aí o fato dessas pedras estarem espalhadas por distâncias tão longas, tão grandes uma das outras. Tudo bem? Então, a questão de Puma Punku, que é uma questão central aí para os conspiracionistas, para essa galera que acredita aí que essas civilizações antigas tiveram contato com tecnologia extraterrestre. Então, essa questão central que é Puma Punku, que é, digamos, o baluarte, né, utilizado aí como critério para provar os argumentos dos conspiracionistas, Puma Punku é totalmente explicável, é um cenário totalmente explicável, tudo bem? Pela linha racionalista aí de pensamento, né, se utilizando a lógica, se utilizando aí de dados arqueológicos, se utilizando aí da história canônica, né, podemos explicar completamente os fatos ali de Puma Punku, tudo bem? E podemos explicar ali os fatos das construções de pirâmides ao redor do mundo, tá bom? Das pirâmides na América Central, das pirâmides egípcias. Podemos explicar também com um pouco de bom senso e um pouco de paciência em estudos arqueológicos, explicar também as construções dos rostos na Ilha de Páscoa, como os nativos ali de onde hoje chamamos Inglaterra, né, carregaram os grandes megalitos para construir ali o que hoje chamamos de Stonehenge e etc. Tudo, tá bem? Tudo pode ser explicado aí com uma dose de racionalidade e bom senso e paciência para a gente fazer a leitura aí dos dados obtidos por historiadores e arqueólogos, tá bom? Não precisamos aí recorrer a alegações extraordinárias, que essas hipóteses extraordinárias elas fazem algo meio incoerente, porque você pega um conjunto de dados aparentemente extraordinários, que seria o fato dos antigos conseguirem construir monumentos tão colossais, e você tenta explicar esse fato extraordinário com uma explicação mais extraordinária ainda, tudo bem? Até porque não há prova também, mesmo que tudo isso que eu falei aqui fosse bobeira, não fosse efetivo, ainda assim a gente teria que verificar as provas de que extraterrestres estiveram aqui, né, vestígios, mas vestígios realmente físicos, e nada disso nós possuímos, tá bem? Dá para notar mesmo que se os extraterrestres ajudaram nas construções desses grandes monumentos, eles realmente fizeram um trabalho bem bacana de limpeza, tá bom? Então estamos aqui, espero ter esclarecido muitas dúvidas através desse vídeo, tá bom? Quem quiser contestar aí, fique aberto aí para contestação, mas isso aqui são dados bem precisos mesmo, tá bom? É tudo que nós temos, resumidamente, claro, né, até agora como fonte de explicação mais séria aí, para explicar mesmo essas mega construções do nosso passado, tudo bem?